E aí galera, saudações, tudo bem? Como é que está? Tudo tranquilo? Aula de História, professor Marcelo Galvão, mais direcionado para o pessoal do 8º ano, mas o conteúdo é esse aqui, Iluminismo. Como eu disse, duas partes, certo? A parte 1 e a parte 2. E hoje nós vamos falar sobre a questão de alguns filósofos iluministas, né? John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Então, grandes elementos, indivíduos que de certa forma tiveram sua contribuição histórica para transformar a sociedade. Tranquilo? Com certeza você vai se identificar com algumas ideias desses caras, você vai se identificar assim com certeza. Pensamentos diferentes, obras diferentes, mas que com certeza marcaram toda a humanidade, principalmente a ocidental. Um detalhe, não esquece de dar aquele like. Também não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para não ficar por fora de todo o conteúdo, de toda a novidade que está rolando aí no canal. Tá bem? Vamos lá? Alguns filósofos iluministas, fazendo aquela reprise da última aula, que você com certeza já deu uma olhada lá na aula do Iluminismo, parte 1. O conceito, né, que eu dei aquele conceito sobre o iluminismo, o que foi, né? Porque o iluminismo, lembra, foi no século XVIII e aquele século ficou conhecido como século das luzes. Por quê? Porque as luzes da razão estavam brotando naquela época, né, naquele momento, né, fervilhando de ideias o continente europeu, principalmente na França e na Inglaterra, certo? Então, John Locke, inglês, então você vai lembrar, cara, era inglês, ele vivenciou aquilo que a gente chamou da Revolução Puritana, né? Ele passou por lá, ele estava naquele momento, ele vivenciou aquelas transformações na Inglaterra, né? A Inglaterra vivenciou a Revolução Puritana e também a Revolução Gloriosa, né? Claro, a Revolução Gloriosa, principalmente John Locke, vivenciou esse momento, né? No finalzinho aí já do século XVII, mas a Revolução Puritana também foi importante. Depois vou abrir um momento para a gente falar somente sobre essa questão, tá? Dando aquela pincelada na Revolução Gloriosa e na Revolução Puritana, tá bom? Não perde isso aí também. Tá? Então, John Locke, que vivenciou esse momento de transformação na Inglaterra, esse homem, embora tinha grandes transações aí com a nobreza, né, com o monarca, tem um detalhe aqui que eu quero falar para você. Ele defendia os direitos naturais do homem. Para ele, todo indivíduo, ele tem direitos naturais. O que é um direito natural? Pense comigo. Ao nascer, qual direito você tinha? Pensou aí? É o direito à vida. A vida. Você tem direito à vida. Ninguém pode decidir se você vive, se você morre. É uma decisão que cabe a cada um, é claro, né? Dependendo, as tuas ações, elas vão ser guiadas para um fim, né? Os fins justificam, né? Mas o quê? A sua trajetória. Né? Tudo é uma trajetória. Né? O teu caminho, por onde você trilha, é que vai te levar a um fim, que a gente chama de consequência, né? A lei da ação e reação. Então, isso a gente deixa para outro momento, certo? Então, os direitos naturais, então o homem tem o direito... Vamos aqui colocar um elemento aqui, todo homem tem direito à vida. Todo homem, então, isso é um direito natural do homem, tá? Natural da pessoa, certo? Ela tem direito à vida, ela tem direito à saúde. É assegurado onde? Na Constituição Federal do Brasil, certo? Principalmente depois você vai dar uma olhada lá no artigo 5º, okay, da Constituição Federal do Brasil. Professor, ele é um pouco extenso, mas é lá que tem os fundamentos principais do que você pode e do que você não pode fazer. E esse pensamento, vários elementos do artigo 5º, eles estavam presentes no pensamento desses filósofos do iluminismo, certo? Como a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito assegurado, né? A liberdade de culto. Né? Culto você pode escolher qualquer religião que você seguir e ninguém pode te condenar por isso. Você é livre. Né? Você é livre. A liberdade é um direito natural. Isso é aquelas pessoas que estão em cárcere, no cárcere legal, né? No caso,
uma unidade prisional. Como é que o senhor explica isso? Se todos têm direito à liberdade? Um detalhe. Lembra que eu falei anteriormente? O caminho e a consequência, né? As ações levam ao fim, ok? E o Estado, ele tende a assegurar o quê? O bem-estar de todo indivíduo. Então, o bem-estar, qual é o bem maior que o Estado tem que defender? A vida. A vida do indivíduo, então, é um direito natural. Então, caberia ao governante assegurar os direitos dos governados. Exatamente. Isso quer dizer que o meu governante... Então, vou aqui colocar, pessoal, para você, no âmbito federal, certo? No âmbito federal, então, você vai ter quem no Brasil? No Brasil. Por quê? Se você estiver vendo essa aula na Inglaterra, lá vai ser quem? A Rainha Elizabeth, né? No momento. O primeiro-ministro, né? Que são os governantes. Professor. Então, se eu estiver na Bélgica, e lá é o rei, certo? Lá é o rei. Então, no Brasil, onde tem um sistema presidencialista, certo? Então, o presidente, então, no âmbito federal. Então, beijão para você que está vendo essa aula na Europa, viu? Tamo junto, tá? Então, pessoal, o presidente da República, ele tende a assegurar o que? O direito dos governados. Professor, quem é o governado aqui? Sou eu, é você. Qualquer pessoa, o indivíduo, a pessoa na sociedade. Então, qualquer pessoa, então, o governado aqui é a pessoa, tá? Somos nós. Então, cabe ao presidente da República, certo? No Brasil, então, olha, professor, então, o presidente, o rei, o primeiro-ministro, esse pessoal tende a assegurar os direitos dos indivíduos de todas as formas. Eles têm que prezar, principalmente, professor, que exemplo o senhor deu? A vida. Então, a gente está pegando a vida porque aqui é um momento, né, bem crucial, né? Eu creio que é o bem maior do indivíduo. Então, o presidente tem de assegurar de todas as formas. Professor, se o presidente não assegura isso, cabe ao povo, cabe à população, ela se rebelar. É lícito a população dizer, olha, eu não quero esse governante, ele não está prezando, ele não está priorizando os meus direitos naturais, não quero mais ele. Então o povo cabe a se rebelar. John Locke defendia essa ideia. Se o governante ele não assegura os direitos naturais do indivíduo, que é quem cede parte do seu direito a ele, não é lícito a ele me governar. Então John Locke falava isso. Quando, professor? Olha aqui, início do século XVIII. O pensamento, está vendo como o pensamento do século XVIII está bem presente na nossa sociedade? Viram aí? Então, os direitos naturais, eles são assegurados. E outra, cabe ao governante, o presidente, assegurar o direito. Direito de quê? Os direitos do indivíduo dentro da sociedade em que vive. Certo? Lembra? Não esquece de dar uma olhada no artigo 5º da Constituição Federal, certo? Dá uma olhada lá e você vai ver vários elementos, você vai se identificar com muitos elementos do iluminismo presente na nossa Constituição, certo? Um outro filósofo aqui é o Montesquieu, tá? Montesquieu, que viveu também onde? Nessa transição aí, do finalzinho do século XVII até meados do século XVIII. Então, Montesquieu, ele prezava o quê? A divisão dos poderes. Ele dizia que o poder ele é muito grande para estar na mão somente de uma pessoa, né? Montesquieu era nobre, né? Era barão na França. Então, no antigo regime, ele vivenciou, estava dentro da corte francesa, do absolutismo francês. Então ele via como era o absolutismo, também chamado de antigo regime. Lembra disso, né? Então o antigo regime aqui, ele vai contestar. Ele diz, olha, é poder demais para ficar com uma única pessoa. Tem que dividir. É preciso dividir para conquistar. Então começa a divisão aqui, o seguinte, pessoal. Para ele, o poder... Então você vai ter aqui, para Montesquieu, eu vou trazer para cá esse elemento, você vai ir comigo, você vai tomar nota lá no teu caderno, beleza? Para Montesquieu, ele vai dizer, olha, o poder, ele deve se dividir em 3 partes, né?
poder, ele deve se partir, chamado de divisão tripartite do poder. Né? É a divisão que você vai partir, quebrar esse poder. Tá? Então, para ele, o poder tem que ser quebrado em 3 elementos. Que elementos são esses, professor? Vamos lá, tá? Vou aqui elencar os elementos para você ver aqui. É claro, esses poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Como é que é isso? Harmônicos e independentes? Eles agem em harmonia um com o outro, interagindo, mas as suas ações são independentes, tá? Um poder não pode se sobrepor ao outro. Eles estão o quê? Equiparados, de forma igualitária, certo? Então você vai ter aqui, ó, o chamado poder executivo. Você vai ter o chamado poder legislativo. E o terceiro, você vai ter também o chamado poder judiciário. É isso aí. O professor quer dizer que eu vou ter o poder executivo, eu vou ter o poder legislativo, eu vou ter o poder judiciário. Exatamente. Viu que no Brasil tem isso aí? Perceberam essa colocação? Lembra, os poderes são o quê? Harmônicos e independentes entre si, certo? Eles interagem um com o outro, eles tendem a interagir pelo quê? Pelo bem maior que a sociedade. Mas eles são independentes. Um é diferente do outro. Um tem autonomia, cada poder tem autonomia. O executivo, a gente pode colocar como sendo representado pelo presidente da República, certo? Pelos governadores, pelo prefeito. Esses indivíduos exercem o poder executivo dentro da esfera, tá, brasileira. O legislativo, você vai ter a Câmara, né? O nosso parlamento, né? Federal, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados Federais do Brasil e os senadores, né? Poder legislativos que legislam leis. Eles fazem as leis para nós. E o Poder Judiciário, aqui você vai ter representado como o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Os seus ministros, ok? E o Poder Judiciário, como eu disse, você vai ter o STF como sendo essa cúpula máxima do Poder Judiciário no Brasil. E você vai ter o Tribunal de Justiça no Estado, né? Então, para você ter uma ideia de como se configura essa questão na ideia federal, na ideia estadual e na esfera municipal também. Então, esses 3 poderes aqui, eles são, lembra disso, eles são harmônicos. Tá vendo? Era muito poder na mão do monarca absolutista. Montesquieu viu que isso era ruim, isso não era bom. Tá? Era muito poder na mão de um único indivíduo. Tá? Ele não podia ter controle, certo? As suas ações, era ele que executava, era ele que legislava, era ele que aplicava a justiça. Tá vendo como é? Não dava certo. Então Montesquieu disse, cara, divide isso aí. Acaba com isso. O poder, ele tem que ser dividido. Porque uma única pessoa com muito poder, ela acaba fazendo besteira. Então é o seguinte, divide que dá certo. Executivo, legislativo e judiciário. A divisão tripartite do poder. Montesquieu, tá? Trouxe essa visão principalmente para onde? Na França. Né? Os franceses amam essa ideia, tá? Prezada e primada pelo Montesquieu, né? Ok? Pessoal, seguinte, toma nota disso aqui, não esquece, coloca no teu caderno e lembra, o lembretezinho. Professor, vou dar uma olhada na Constituição Federal, sim. Qual artigo? Artigo 5º. Não esquece de dar e você vai se identificar principalmente com esses elementos aqui. Tá bem? Meninos, meninas, tá? Nós ainda vamos falar sobre alguns filósofos, sim. Mas isso eu vou deixar para um outro momento, tá? Um forte abraço, beijão e a gente se vê.